Nós vamos analisar hoje a pregação de um irmão ancião da Congregação Cristã no Brasil, que prega a página branca do livro da Bíblia. Vamos ver e analisar o que tem nessa página branca para ser lido ou para ser pregado. Fica comigo até depois da vinheta. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. Brasil, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Muito obrigado de você fazer parte desses 77 mil pessoas que valorizou o nosso trabalho, está comigo aqui todos os dias, já se inscreveram no canal, deixaram o joinha. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Sem fazer críticas, vou aqui tecer um comentário para que você, junto comigo, cresça no Evangelho e nós possamos entender um pouco mais dentro das exegeses e também as hermenêuticas da palavra. Bom, um ancião da Congregação Cristã no Brasil pregou a palavra em um culto normal. Agora, Deus revelou a palavra. Vamos ver aonde que Deus revelou a palavra. Estamos aguardando a revelação da palavra. Vamos lá? Vamos ouvir juntos? A página em branco aí, não tem? A página em branco aí, não tem? Glória a Deus. Glória a Deus. A revelação que o Senhor traz essa noite é essa página em branco, irmãos. Santo tu és. Página em branco da Bíblia. É a revelação da palavra. Aí tem uma página que divide o Velho e o Novo Testamento. Vamos ouvir então a revelação da palavra, é a página em branco. Vamos ouvir. Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, Deus. Santo, essa página em branco, depois do livro do profeta. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és. Entre Malaquias e Mateus há uma página em branco. Deus revelou a página em branco. Nem a história de Malaquias, que termina, e nem o capítulo 1 de Mateus, que começa ali o Novo Testamento. Deus revelou a página em branco. Vamos ouvir. Não está escrito nada, nós vamos ficar olhando para ela. Aleluia, Santo tu és. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Amém. Como não está escrito nada na página, então nós vamos ficar olhando para essa página em branco 1 minuto e vamos ler em nome do Senhor Jesus. Irmão, isso é para quê? Para fazer uma brincadeira? Isso é para chamar a atenção do povo? Isso é para poder fazer as pessoas se emocionarem? Ou sair, nossa, olha como... Porque... Vamos lá. Aleluia, Santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Santo tu és. Agora é claro que o povo vai se motivar. Aleluia, Santo tu Não tem o que ler, Glória a Deus, aleluia. vai ficar só olhando para a Bíblia Glória a Deus, aleluia, Santo. e o povo assim, glorificando. Glória a Deus, aleluia, Santo tu és, ó Deus. Bendito tu és, Senhor. Eu estou analisando porque um irmão da Congregação Cristã no Brasil, que frequenta o meu canal, pediu para analisar. Por isso que eu estou aqui analisando isso. E nós vamos juntos entender. Senhor amado, glória a Deus, aleluia, Santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, Santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, bendito tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Como diz os irmãos que vão ao culto e falam, nossa, esse capotou. Capotou que, na verdade, não leram nada, né? Mas vamos prosseguir. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, Santo tu és, ó Deus.
a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só até aqui. Amém. Bom, já leram tudo numa página em branco. Na verdade, leram o invisível somente até aqui. Bom, já que não teve palavra lida, né? Então vamos ouvir o que tem de pregação. Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus, Senhor, glória a Deus, aleluia, bendito tu és, ó Deus. Querida e santa Irmandade, esta é a palavra que o Senhor nos envia essa noite. Glória a Deus, aleluia, Por sua bondade e infinita misericórdia, nos ajuntou aqui dentro. glória a Deus, santo tu Glória és, a Senhor. Deus. E a verdade é que esse dia já estava marcado por Deus. Glória a Deus, aleluia, santo tu és, Senhor. Glorioso tu és, Senhor amado. Então, antes de nós ouvirmos o que Deus tem para falar conosco, não fica questionando, perguntando, olhando feio, querendo entender. Só entra na comunhão. Só. Então já tinha alguns irmãos ali que não estavam muito entendendo o que está acontecendo. Poxa, um culto sem ler a palavra? Que estranho. Aí já vem o pregador pregar o quê? Olha, não contesta. Isso aqui é a parte espiritual da obra. Não contesta que Deus te prova, hein? Vamos ver? Santo tu és, Senhor, glória Se alguém perguntar qual foi a palavra, foi Malaquias 4, tá bom? Não, Malaquias 4 não tá bom. Se alguém perguntar qual foi a palavra, tem que falar a verdade. É o quê? A página em branco que o ancião leu. Não é Malaquias 4. Inclusive, vocês vai muito contra o que Malaquias 3 escreve no capítulo 3, no versículo 10, né? Que diz, trazei aqui o dízimo e o tesouro para que o devorador não te destrua, né? Inclusive, quase vocês não pregam essa palavra, né? De Malaquias 3:10. Bom, mas se não prega Malaquias 3:10, que é a favor do dízimo, que nós não estamos aqui para falar, não é esse vídeo falar de dízimos, e o que eu acho sobre dízimo. O que a comunidade cristã no Brasil fala sobre dízimo? Fala que, na verdade, se você cumprir uma lei, você tem que cumprir todas, não pode tropicar em nenhuma. Então nós ficamos com Cristo. Cristo diz que o que a mão direita dá, a esquerda não fica sabendo. Fazer ofertas voluntárias. Agora, tem pessoas dizimistas que é o desejo dela ser dizimista. É a mesma coisa de um nazireu. Deus fala que não gosta de homem com cabelo grande, né? Mas os nazireus de Deus todos tinham cabelo grande. E Deus gostava deles, eram de Deus. Então, essa parte do dízimo, capítulo 3, versículo 10 de Malaquias, fala sobre os dizimistas, né? Por mais que nós não somos uma igreja dizimista, mesmo assim, cada qual tem o seu segredo com Deus, então deixa a pessoa e Deus, tá? É igual a circuncisão. É circuncidado? Não é nada. Não é circuncidado? Nada é. Então, hoje o nosso compromisso é com Cristo, com a graça, não com a lei. Vamos lá? E mais um pouquinho. 4, 6 versos e mais um pouquinho. Pronto. Glória a Deus, santo tu Só és. entra na comunhão. Você vai entender o que Deus quer fazer por nós. Tudo bem. Santo tu és, Senhor, glória ao teu nome, meu Deus. Peço teu Senhor, Deus. A obra que Deus Glória, fez Senhor. a favor da humanidade não se resume à instituição chamada Congregação Cristã no Brasil. Começou bem. A obra que Deus fez foi Cristo Jesus na cruz. Não é Congregação Cristã no Brasil. É a graça do Filho de Deus que é o favor imerecido para todos os que crer em Jesus Cristo. Ele alcança a Assembleia, Deus e Amor, Pentecostal, Neopentecostal, Congregação Cristã, Comunidade Cristã e todas as outras que se deleita ao amor de Cristo Jesus. Bom, começou bem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A obra que o Senhor começou a favor dos homens começou lá no Jardim do Éden. Glória a Deus, aleluia. E a grande obra que Deus fez e faz
só vai terminar no dia que todo este povo for glorificado e entrar no céu. Glória a Deus, aleluia, santo tu és. A obra de Deus começou no Jardim do Éden e vai terminar lá no céu. Glória a Deus, aleluia, santo. E é evidente que no meio do caminho passaram-se por várias etapas. Agora Glória a nós Deus, somos conhecedores. Santo tu és, Senhor. E é evidente que a congregação cristã no Brasil é sim Glória a Deus. uma das componentes da grande obra que Deus tem a respeito do homem Glória a na face Deus, da terra. aleluia. Desculpa, ancião, vou ter que discordar. Não é nenhuma componente. A comunidade cristã no Brasil não é componente. A Assembleia de Deus não é componente. A Deus e Amor não é componente. Nenhuma dessas é. Nenhuma placa denominacional é componente. Nada disso. Não está escrito a verdadeira religião santa, justa e imaculada para com Deus Pai é a congregação cristã no Brasil, a comunidade cristã no Brasil, a Assembleia de Deus. Não. É as que cuida dos órfãos e da viúva. Leia lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 27. Eu esqueci. O irmão lê só invisível em letras de página branca, né? Desculpa. Então ela não é componente nenhuma. Na cruz do Calvário nasceu a graça do Filho de Deus, que entrou sobre todos os que crerem em Cristo. Creio em Jesus Cristo, que é Filho de Deus, nascido de mulher, mas é obra do Espírito Santo, será salvo. Santo tu és. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, santo. Deus tendo feito o homem à sua imagem e semelhança, Glória a Deus, bendito tu és, Senhor. foi descoberto da pior maneira Glória a Deus. que essa matéria chamada homem não Glória a tem Deus. força para vencer o mal. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Foi descoberto da pior maneira Senhor. que o bem e o mal está dentro de cada um de nós. Santo tu és, ó Deus. Concordo com o senhor. O homem tem o poder de se destruir, tirar a própria vida, e também tem o poder de se apresentar diante de Deus, dando a sua vida para o Evangelho. Concordo com esse ponto da palavra. No Glória a decorrer da história, no discurso da história da humanidade, Deus. Santo tu és. nós fomos descobrindo por aquilo que nós lemos que nós somos frágeis humanos Santo tu és, Senhor. Glória a e Deus. que existe alguém, Santo tu és. o inimigo das nossas almas. Ele é invejoso, Senhor. Glória a Deus, aleluia. ele veio para matar, roubar e destruir. Santo tu és, Senhor. Glória Ele tem inveja do ser chamado homem. Por mais simples que nós somos, por mais mortais que nós sejamos, Eu vou dar uma adiantadinha no áudio, senão vai ficar muito tempo aqui, tá? Vamos lá? a Deus, aleluia. aleluia, por mais que carregamos sobre nós o peso da vida, Santo tu és, Senhor. e ainda que o homem interior se renova, o homem exterior se corrompe dia após dia, não é com a mentira, mas com as enfermidades, com as dificuldades. Aleluia. E a cada dia que nós vivemos, é um dia mais vivido Glória a Deus. e um dia menos a se viver. Glória a Deus. Porque o destino do homem é tornar a sua eterna morada. Santo tu és. O pó, tornará o pó. E o É verdade. Nessa parte eu concordo com o pregador, porque a morte é uma coisa que realmente existe, né? E é o que todos nós vamos passar. A não ser 2 homens que não morreram. Elias e Enoque foram transladados para não ver a morte, né? Espírito tornará Deus que o deu. Senhor, glória a Glória, Deus, Senhor. aleluia, glória a Deus. E no percurso da humanidade, santo é o Senhor. Aleluia, santo tu és, Aleluia. Senhor. Mesmo o inimigo também sabendo Glória a Deus, que nós somos Senhor, frágeis. santo tu és, Bastante, irmãos, bastante comunhão. glória a Deus, Eu aleluia, tô falando de gritar, santo tu és, ó Deus. Preste atenção na paz, esteja junto comigo, me ajuda aqui na comunhão. Não se perca, preste atenção. Glória a Deus, aleluia, santo Aleluia. tu és, ó Deus. Mesmo nós não carregando aquelas grandezas que o próprio anjo caído carregava, cheio de sabedoria, aleluia, cheio de pedras preciosas, andava sobre as pedras afogueadas, e a sua aparência, porque algumas pedras, como é relatado, aleluia, e se comparasse a grandeza da formosura dele com a nossa aparência, a dele dava 10.000 a 0 em nós. Dava, né? Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Porque santo tu és, existe o mundo material que nós vivemos, glória a Deus, e existe o mundo espiritual que nos rodeia. santo tu és, Glória a Deus. E o grande problema é que às vezes nós queremos entender com a força da razão carnal aquilo que é espiritual e nunca vamos conseguir entender.
com a capacidade da inteligência, o universo espiritual que nos rodeia. E não foi à toa que o irmão apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, aleluia, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então tudo aquilo que nós vemos a olho nu simplesmente é uma ponta do iceberg daquilo que acontece na vida espiritual. Sou eu que estou dizendo que não está escrito. Concordo também com o que o irmão falou, que existe sim um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, a palavra diz que se Deus abrisse os nossos olhos, nós não aguentaríamos de tantos espíritos, ao contrário, tantos demônios. E se Deus permitisse, o diabo nos tragava vivo, né? Então nós temos sim um campo espiritual que vive dentro desse campo material, portanto invisíveis. Por isso que nós passa tantas provações, depressões, tanto tipo de calamidades, enfermidades, né? Porque existe sim um campo espiritual. Que as coisas materiais são sombras das espirituais. Não está escrito que as espirituais são sombra das materiais. Nós temos aqui a luz. Nós temos um objeto que, se eu pôr debaixo dessa luz, vai fazer sombra lá embaixo. Todos concordam? Aleluia! Então as coisas materiais que nós vemos são sombras das espirituais. Não é o contrário. Então tudo que acontece nesse plano terrestre, aleluia, é consequência de uma eterna luta entre o bem e o mal. Glória ao Senhor. Está acompanhando a palavra? Glória a Deus. E alguns procuram tentar entender por que fulano faz isso, por que fez isso comigo, por que me tratou assim, por que de repente mudou, por que alguém falou alguma coisa, por que algo não deu certo, por que a humanidade cada vez mais se odiando, se matando. Aleluia. Glória a Deus. Cada dia que passa é inexplicável ao entendimento humano o que acontece no meio dos homens. Pai que mata filho, filho que mata pai. Glória ao nome do Senhor. Os poderosos numa sala com ar-condicionado e banquetes fartos, tomando decisões. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, nas trincheiras, homens perdendo vida e matando homens, pais de família. Glória, se você nem saber por que matam. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nesse instante que estamos aqui, o mal está se multiplicando aí fora. Quantos se entregando aos vícios, à prostituição. Essa irmãzinha também, ela tá gravando, mas não deixa o irmão pregar, né? Fica até difícil da gente entender o que o irmão fala, porque ela fica, e quanto mais o irmão ergue a voz, mais ela fala. Irmão, tem que prestar atenção na palavra, tem que dar glória a Deus, sim, mas temos que ouvir também, senão fica complicado. Irmãzinha, quando for gravar de novo, pelo amor de Deus, deixa o irmão falar. São, aleluia, homens que julgam homens sem piedade, sem misericórdia, e pouco se importam, não estende a mão a quem precisa, e o mal devorando o mal. Glória ao nome do Senhor. E o que é triste às vezes perceber que a roda dos escarnecedores que se forma no meio da sociedade, ser escarnecedor, sabe o que é o ato de escarnecer? É descolar a carne dos ossos. Imagina a roda dos escarnecedores, aleluia, que vivem, glória a Deus, sendo usado pelo mal para escarnecer, glória, para matar, para destruir, aleluia. E a maldade na humanidade tem se multiplicado de tal forma que muitos às vezes querem pôr a culpa no diabo daquilo. Isso não é. O coração humano de muitos já se corromperam, glória ao nome do Senhor. E a maldade já se tornou uma componente natural da racionalidade humana. Concordo e discordo. Bom, tudo na vida que é a parte do mal é do diabo. A culpa é dele mesmo. Não dá para inocentar o diabo. Claro que cada um de nós tem o mal dentro de nós, igual o irmão pregou, é verdade. Mas se não fosse por causa de Satanás, não existiria esse mal. Então, tudo a culpa é do diabo, claro. Só que dentro de nós também temos que examinar a si mesmo se nós estamos mais para o lado do bem ou mais para o lado do mal. Alguns dormem maquinando mal e acordam maquinando mal, aleluia, e Deus assistindo tudo isso do trono da sua glória, bendito. E o que aperta o nosso coração, que infelizmente às vezes a roda dos escarnecedores se forma no meio dos homens e mulheres de Deus, em vez de nós se juntar para melhor, para edificar, para louvar, para glorificar, para buscar, para adorar. Um recado que eu vou dar para os irmãos: quando for gravar uma pregação, uma coisa, se você estiver gravando, não fique desse jeito, glorificando igual a sua irmã tá, né? Coloca lá num local bem quietinho, lá que ninguém faz barulho, que dá para nós examinar, entender. Mas a irmã gravou e ela mesma está falando mais alto do que o pregador, fica difícil a gente entender.
adorar, para servir a Deus, para se render, para clamar do céu. Infelizmente, às vezes se forma entre nós a roda dos escarnecedores, e alguns ficam vendo alguém tropeçar, já torcendo para que caia. Alguém espera que alguém caia para ter o que conversar. Aleluia. Às vezes nem fala, mas fica esperando para ter o que apontar, para ter assunto. Aleluia. Em vez de nós usarmos de misericórdia, e é muito fácil nós condenarmos os que estão nas trevas, porque eles não conhecem a luz, só tem obra de trevas. Então é natural aceitar que quem está na treva não tem obra vinda da luz, mas é quando nós olharmos no espelho entre nós que somos chamados filhos de Deus, enxergar no meio desse povo alguém que age como quem não tem luz. Mas aí é complicado, irmão Anselmo, porque se a pessoa é da luz, ela faz coisas de luz. Não tem como você ligar a luz e está escuro, certo? Ou a luz clareia. Então, estes que estão na luz, a obra dele é cristocêntrica, a obra dele é da luz. Quem está com a luz, mas aperta o interruptor, não acende, está queimado. É lâmpada, mas não é luz. Então, ele parece ser luz, mas na verdade não tem nada de luz. Ele já está nas trevas, está escuro. Está escuro. Então, não é da luz com obras de escuridão. Na verdade, é só uma lâmpada queimada. Glória, já percebeu? Já sentiu glória ao nome do Senhor? Quando alguém se junta que não é para melhor, aleluia! E Deus observando tudo isso. Deus olhando tudo. Vou colocar mais rápido um pouquinho. E nós não temos nenhuma das virtudes ou qualidades que tinha o adversário das nossas almas. Somos feitos de pó e cinza. Glória a Deus. Não. Cinzas não. Somos feitos de pó. Do pó da terra, não da cinza da terra. De maneira nenhuma. Nós não temos nada, irmão. Se Deus fechar nosso nariz, 3, vai, alguns aguenta 5 minutos, 10 minutos, vai, não sobra um aqui. O inimigo sabe dessa nossa fragilidade, mas mesmo assim, ele nos inveja, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Glória a Deus. O inimigo astuto do jeito que ele é, ele sempre procura uma forma de ofender a nossa natureza humana. E conosco não é a primeira vez, sabemos bem, glória ao Senhor, que ele fez isso com o nosso mestre. Em momento algum, na aflição da cruz, aleluia, o inimigo, ele ofendeu ou duvidou a divindade de Jesus Cristo. Mas quando ele tentou atingir o Senhor, foi na sua carne. Aleluia. Foi com coisas, aleluia, que nós entendemos que é um desprezo humano, palavras tortas, escárnio, heresias, feridas, prisões, machucaduras. Glória ao Senhor, aleluia. Porque o inimigo sabia que se havia alguma fragilidade na pessoa de Jesus Cristo, não seria na sua divindade, mas sim naquilo que ele estava preso, chamado corpo. Glória ao Senhor. Vale lembrarmos aqui que Jesus é Deus feito carne. Deus desceu do céu no ventre de uma mulher e habitou entre os homens. Glória ao Senhor. Meus irmãos, isso é uma parte muito questionada e muito discutida entre os estudiosos e os teólogos. Presta atenção, Deus desceu do céu e entrou no ventre de Maria? E aí andou aqui? Então se Deus estava aqui, quem estava lá cuidando do céu? Quem era o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E todas as vezes que Jesus orava, ele orava direcionado ao Pai. Então, se ele era o próprio Deus, como que ele estaria falando com o próprio Deus? Então, isso daí é uma coisa muito séria, tá? A ser falado. Na verdade, existia 3 em 1 no céu. 3 em 1. É triuno. Portanto, quando saiu do Senhor, da sua entranha, que era a palavra, o verbo que se fez carne, aí agora se fez 2. Se fez o que? O Deus Pai Todo-Poderoso lá em cima e Jesus Cristo, que também é Deus, porque é parte de Deus, mas estava aqui na terra, feito a carne. Então são 2 em 1, certo? Deus lá em cima, Deus aqui embaixo. Portanto, esse Deus se dividiu em 2 seres. Um espiritual e outro carnal. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aí também o Espírito Santo. O Espírito Santo que desceu do céu quando Cristo subiu ao céu.
Eu vou ao Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Então, por isso que nós cremos em um Deus, portanto, são 3 pessoas distintas, certo? Aleluia! O inimigo sendo testemunha de tudo isso, nem ele mesmo sabia quem era o Cristo. Aleluia! Quando deu mais ou menos 2 anos que os magos não voltaram com a notícia de quem era o rei, para que o Herodes fosse adorar, glória ao Senhor. Ele também, aquilo que tomava Herodes, não era coisa natural. Acabamos de dizer, ouvir aqui da palavra, aleluia, que tudo que se manifesta, aleluia, na terra, aos nossos olhos, é simplesmente sombra daquilo que é espiritual. Aleluia. E quem tomaria o coração de um homem para dizer, olha, vamos calcular, tem mais ou menos 2 anos que eles foram e não voltaram, então vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo, e aí nós acaba com essa história de outro rei aqui, glória ao nome santo do Senhor. Que homem em sã consciência tomaria uma decisão dessa? Concordo com esse ponto da palavra, que Herodes estava tomado sim por uma força ao contrário, uma força sobrenatural do mal, estava. E como ele tinha poder, aí veio no coração e na mente aquele, poxa, vai ter outro rei aqui que não vai ser o meu filho, que vai sentar no trono, vamos matar. Concordo, mas estava assim, com uma força sobrenatural e espiritual. Aleluia, Santo, eu já estava dominado por uma legião de demônios. Glória ao nome do Senhor, mas para nossa sorte, Deus nunca perdeu e nunca vai perder. Aleluia, porque se naquela ocasião o inimigo soubesse onde o Filho de Deus estava, ele não teria matado toda a descendência daquele povo, mas teria ido lá atrás dele, mas ele também não sabia. Aleluia, porque Deus estava escondendo o seu Filho, deixando para nós aqui uma sã consciência, que apesar da esperteza do nosso adversário... Você viu que agora voltou no que eu disse, né? Como ele disse que Deus estava na terra aqui, e não tinha ninguém lá no céu, foi mais ou menos isso que eu entendi. Se você entendeu, deixa nos comentários. Agora ele voltou a falar, Deus sabendo disso, escondeu o seu filho. Então você viu? Existe sim um Deus lá em cima, cuidando do filho dele que estava aqui embaixo, quando era menino, para não morrer. Então existe aí 2 deuses, dentro de um só, saiu 2, certo? Que é o Deus Pai e o Deus Filho, que lá na frente nas Escrituras diz que ele subiu ao céu e se assentou à direita de Deus Pai. Então são 2, um sentado no trono e o outro sentado no trono à direita de Deus Pai. Ele não sabe de tudo, ele não conhece tudo. Dá glória a Deus na comunhão, porque Deus está escondendo essa igreja debaixo das asas do Onipotente agora. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Deus sabendo de tudo. Deus conhecendo tudo. E Deus sabendo que a matéria humana jamais teria força para vencer o mal. Deus pegou dele, simplificando-os para nós não ir longe, Deus pegou um pedacinho dele, glória a Deus, e colocou sobre os homens, glória a Deus, sobre as mulheres, algo que nós chamamos de Espírito Santo, e eu digo que é o Espírito de Deus. Em cada lugar fala de um jeito. Deus pegou um pouquinho dele, aleluia, santo é o Senhor. Entrou em Jerusalém, foi Jerusalém onde a casa se moveu e o povo buscando, e os homens simples viram como língua que de fogo sendo repartida, repousando sobre eles, e começaram a falar em outras línguas da grandeza do céu. Discordo, pregador. Deus não pegou um pouquinho dele. Deus pegou o Espírito Santo. Deus é rico, ele não pensa como um homem pobre, que pega um pouquinho, vou pegar um pouquinho para não acabar. Pegou o Espírito Santo e derramou sobre toda a carne. Está escrito na palavra que o Espírito Santo se derramaria em toda a carne. Agora, nós como homem limitamos, vou pegar um pedacinho só aqui, um pouquinho ali, colocar ali, para não acabar. Não, irmão, Deus é uma fonte inesgotável. Então Deus pegou o Espírito Santo e derramou sobre toda a carne. E os judeus de outras nações passando e vendo aqueles homens simples falando em outros idiomas, glória ao Senhor, se espantaram dizendo, mas não são judeus esses homens? A essa hora, e alguns dizendo que eles estavam bêbados, aleluia, mas outros diziam, essa hora do dia ninguém pode estar bêbado, aleluia, eles falando da grandeza do alto e o Espírito Santo de Deus se manifestando entre os homens. E a partir daquele momento houve uma grande transformação, a casa se moveu, está escrito,
ela tremeu, glória ao Senhor, e todos levantaram dali transformados, glória, aleluia. Pedro, que não era ninguém, aleluia, já anunciando, e Deus já convertendo, e onde ele passava já tinha milagre, onde ele entrava, o Senhor entrava com ele, aleluia. Quando o povo sabia onde Pedro vai passar, ela deitava os enfermos no chão, segura na comunhão, onde Pedro passava, e a sombra de Pedro encostava ali, a enfermidade era liberta, aleluia, porque aquele dia se revelava o poder da transformação causada pela virtude do Espírito Santo, aleluia. Imagina a confusão no inferno de saber, aleluia, nós vimos um punhado de pescador dentro de uma casa, tudo com medo e assustado, porque viram seu mestre crucificado, aleluia. Depois do terceiro dia ele ressuscitou, até que eles ficaram felizinhos da vida, mas depois de 40 dias ele subiu no céu e largou eles aí, mas entraram dentro de uma casa como homens simples, aleluia, sem nada e vazio, mas saíram de lá transformados, aleluia. As forças das trevas já não podiam olhar em Pedro, nem nos seus companheiros, que numa só ordem as legiões tinham que cair, numa só ordem a morte tinha que ir embora. A transformação alcançou um simples homem na terra pelo poder do Espírito Santo, e anuncia o Senhor, a transformação pela virtude do Espírito vai alcançar todo aquele que toca na hora do mesmo. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Glória a Deus, aleluia, santo, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, santo, glória, Senhor amado. Irmão, glória ao Senhor. Santo, glória a Deus. Então o inimigo ele foi testemunha também, assim como ele foi testemunha da queda do homem. Ele teve que ser testemunha que Deus levantou o homem pela virtude do Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmão, o que é o Espírito Santo? É até difícil de explicar. Glória a Deus, santo tu és, Senhor. Poderia eu aqui com palavras humanas explicar aquilo que excede o entendimento humano? Santo tu és, Senhor. Santo. Poderia alguém subir aqui com palavras humanas e expressar as excelências do alto do céu? Santo tu és, Senhor. Sendo que um que subiu ao terceiro céu escreveu de coisas que não é lícito falar ao homem. Glória a Deus. Como poderia eu, um simples comedor de arroz e feijão, levantar diante dessa multidão e querer explanar exatamente, com exatidão, com precisão, com qualidade, com força e com virtude, o que é o Espírito Santo de Deus? Santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aí nós não vamos, mas nós passamos nas portas de alguns lugares, tem slide na parede, com texto, com explicação, com teorias, com estudos, com filosofias, com metodologias de ensino, com arqueologia. Aleluia! Não, Deus é assim, é assado, é cozido. O Espírito Santo é dessa medida, dessa forma. Aleluia! E alguns tentam explicar num slide, mas num letras humanas, o que é a pureza da excelência da graça. Glória a Deus! Mas Deus trouxe nós aqui dentro hoje para ver essa página em branco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cuidado, hein, ancião. O Conselho de Ancião do Brás não vai ficar muito contente de ver que o irmão pregou uma página em branco, hein? Vamos lá. Glória santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo tu és. As grandezas do Espírito Santo e a excelência das suas virtudes não se vive com teologias, Glória a Deus. não se sente com estudos científicos, não se, aleluia, não se demonstra com palavras de sabedoria humana. Aleluia, as grandezas e excelência do Espírito Santo não se sente com carnalidade, com corrupção humana, com palavras errôneas, com sentimentos perversos, com pensamentos que maquinam o mal, com frieza, com falta de amor. As grandezas do Espírito Santo não se sente, aleluia, com a força da razão. E é por isso que Deus trouxe nós aqui hoje, para dar uma olhada nessa página em branco, para te fazer e me fazer uma proposta
consciência, o teu entendimento e jogar por terra agora. Muito boa. Muito boa pergunta. Você tem coragem de jogar o seu sentimento humano, o seu ego, o seu eu, sua arrogância, sua prepotência? Na verdade, eu vou converter essa palavra. Eu vou falar de mim, né? De mim entregar em espírito, de mim renunciar ao meu eu, de mim renunciar à minha carne, de mim renunciar os meus anseios, minhas autonomias, minhas autoridades e voltar aos pés da cruz. Tem que ter coragem para pegar toda a minha tua razão e fazer como Paulo disse: todo o meu conhecimento é esterco diante da tua grandeza. Segura um pouquinho. Esse ponto que Paulo está dizendo que toda a minha sabedoria é esterco, ele não está se colocando a zero. Irmão, esterco é adubo, tá? Pode perguntar para qualquer pessoa que cuida do agronegócio e vai te falar. Tem que ter um bom esterco, um bom adubo para poder crescer esta grande árvore. E Paulo estava dizendo que tudo o que ele tem seria esterco para crescer a árvore do Evangelho, a árvore de Cristo Jesus dentro desta ramificação que é o cristianismo. Eles estavam saindo de dentro do judaísmo ortodoxo, dos fariseus e dos saduceus, e agora estava crescendo uma pequena árvore que seria uma enorme árvore frutífera. Então ele pegou todo o conhecimento e colocou de adubo, de esterco, para que a obra do Evangelho crescesse. Olhando para isso, como esterco, é um olhar desvalorizado, mas na verdade Paulo, com toda a sua sabedoria formada ao pé de Gamaliel, ele está dizendo que adubar esta grande árvore futura com todo o seu conhecimento, o conhecimento romano e o conhecimento do judaísmo ortodoxo. Não tenha Paulo que está pegando tudo o que ele sabe e jogando fora. Não, ele está pegando tudo o que ele sabe e está estercando para crescer uma nova árvore, que é a árvore do Evangelho cristocêntrico. Deus, você é mulher de Deus, tem coragem de se fazer. Aleluia, Santo Deus. Glória a Deus, aleluia, bendito tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Vai se esvaziando aí na comunhão. Vai dando glória a Deus aí, Evangelho. Vai se esvaziando. Vai se esvaziando aí. Vai tirando daqui de dentro, da tua mente de Belém. O que não serve, o que não edifica. Aleluia, seja humilde agora. Se entrega nos pés do Mestre. Vai se limpando aí no glória. No aleluia, na comunhão. Aleluia, Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus. O chegando hoje aqui é quem é o menor. Quem consegue descer mais aí? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Santo Deus. Glória a Deus. Quem consegue descer mais um pouco aí? Glória a Deus, aleluia, Santo Deus, ó Deus. Isso, vai descendo, vai descendo que o forte já tá aqui. Glória a Deus, aleluia, Santo Deus. Glória a Deus. Consegue descer mais um pouco. Glória a Deus, aleluia, Santo Deus. A página branca tá passando aqui agora. Glória a Deus, aleluia, Tá passando desse lado também. glória a Deus, aleluia, Santo Deus, ó Deus. Glória a Deus, bendito Deus, Senhor, glória. As grandezas do Espírito Santo me faltariam palavras para expressá-las aqui. Glória a teu nome, ó Deus. Então, antes que se tenha algum slide, alguma apresentação, algum livro de teologia para apoiar a nossa pregação, que não é minha, que eu estou assustado com a revelação da palavra. Santo Deus, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, Santo. Antes dos estudos científicos, nós não somos contra a ciência, mas para aplicar, para entender e sentir o Espírito Santo não é com ciência. Bom, contra a ciência não é, mas contra o ensino das escrituras, das exegeses, das hermenêuticas é contra. Como pode?
Quando fala não somos contra a lei, porque tem medo da lei. Não somos contra a medicina, porque tem medo da ciência da medicina, né? De ser processado, etc. Agora, contra o ensino das Escrituras, é contra? Poxa, tinha que dizer, nós não somos contra a teologia. Cada qual com a sua teologia. Tem a sistemática, né? Tem a teologia da prosperidade, tem a teologia de sistemas. E eu acho que não deve ser contra quem estuda, né? Antes de tudo isso, glória a Deus, muitos falam no Espírito Santo. Não sei o que, o Espírito Santo para lá, não sei o que, o Espírito Santo para lá. Muitos amam Deus, mas não conhecem o nosso Deus. Falar é fácil. Na teoria tudo funciona. E na prática? Como que se entende a virtude do Espírito Santo? Não é falando nem discursando, é sentindo na prática. Estamos na comunhão? Aleluia! A página branca, o Senhor já te limpou aí. Eu também estou buscando essa limpeza, o Senhor já te limpou. Você está na comunhão? Aleluia, por nosso entendimento virar estepa aqui diante do Senhor. Aleluia, e numa página branca sem explicação nenhuma. Ah, mas o irmão estuda, o que eu estudaria numa página branca? Olha aqui, o que está escrito aqui? Não tem nada! E qual é a diferença se o irmão estudasse? Tudo isso que o irmão falou não vem de um conhecimento? O irmão acha que tudo veio do céu, tudo revelado por Deus quentinho. Não, irmão, o irmão entrou em diversos pontos bíblicos, diversos assuntos históricos. É porque o irmão tem o conhecimento da palavra. Agora, qual é essa dificuldade dos irmãos da congregação de falar, o irmão estuda, o irmão fez teologia, o irmão estuda a Bíblia? Que medo é esse, irmão? Que medo é esse? 1 mais 1 é 2. Não tenha medo. Cristão mais igreja, mais Bíblia, é evangelho. Mas a revelação do Espírito Santo nós vemos na prática, no sentimento, quando algo visita a nossa alma. Então, se eu tentar explicar, não vou conseguir. Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Criador dos céus e da terra, dono de toda a ciência, entendida e oculta aos homens, que permitiu essa página branca estar aqui dentro, onde dividiu o Velho Testamento e o Novo, deixando uma grande lição para nós, que a lei serviu como um rascunho para a graça, e a lei se cumpriu até Jesus Cristo. E dele adiante, o Espírito Santo da graça nos alcançou para nos transformar, para nos edificar, para arrancar a força do mal do nosso caminho, e vai encher nosso ser de glória e virtude. No nome de Jesus Cristo Nazareno, a excelência da graça manifesta em uma página branca, toma conta do teu ser agora. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus, aleluia. É uma página branca, mas a excelência do meu Espírito vai te tomar nesse banco. Se acredita, dá mais um glória na comunhão. A virtude do Espírito Santo não se ensina nem com papel, nem com caneta. É dando glória, é falando em língua, é profetizando. Essa é a virtude do Espírito Santo. Eu não vou pegar mais. Desde que o Espírito Santo fale por si.
essa é a pregação do livro em branco, né? Na verdade, da folha em branco. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, é muito importante, tá? Pelo menos ele não deu profetada, né? Foi uma pregação muito bonita. Eu gostei muito da pregação, mesmo não tendo lido nada, mas ele trouxe diversos conhecimentos, a história de Jesus Cristo, a história do Espírito Santo. Foi muito bem, muito favorável. Eu gostei muito. Se ele tivesse só feito triunfalismo, auto-egoísmo, e tivesse pregado somente para fazer o povo virar, eu falaria aqui também. Mas a pregação foi muito boa, deixa nos seus comentários o que você acha. Bom, Deus abençoe, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, e eu e você nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.